Olá, começa agora mais um programa na Livraria. E a nossa convidada de hoje, Cleonice Cardoso, analista de negócios do Sebrae. O momento é extremamente oportuno para falar de motivação, de conhecimento, de treinamento. Tudo isso vocês vão ouvir nesse papo delicioso, um papo longo, no programa Na Livraria. E na sequência eu vou comentar sobre 2 livros. Um vem a calhar, referenciando essa nossa entrevista de hoje, um livro motivacional. E outro, como sempre, um prata da casa. Voltamos em seguida. Estamos conversando com Cleonice Cardoso, analista de negócios do Sebrae. Seja bem-vinda ao nosso programa Na Livraria, Cleonice. Obrigada, Mário. É um prazer estar aqui com você, né? Com uma proposta aí tão inovadora que é a proposta do Sebrae também, sempre está trazendo para os nossos clientes que sejam de fato inovadores, e eu realmente fiquei feliz, né? É um presente para a gente também poder estar aqui falando sobre empreendedorismo. O Sebrae nós sabemos que é uma poderosa ferramenta para o micro e pequeno empreendedor. Fala um pouco o que é essa ferramenta tão poderosa chamada Sebrae. O Sebrae é uma instituição que realmente nós temos aí, a nossa ideia é fazer diferença na vida dos micro e pequenos empresários, né? Aquele que está querendo montar, que tem uma ideia e que quer transformar isso num sonho. Então nós temos um trabalho voltado para quem está querendo montar, para que ele não venha fazer parte aí desse indicador que a gente tem, que 70% quebra até o 5º ano, né, Mário? Então é uma preocupação muito grande, nós temos que prepará-lo, né? Porque as pessoas, quando pensam em montar uma empresa, ela tem um sonho. É um sonho de muitos anos. Às vezes ela trabalhou muito tempo numa empresa, ou às vezes ela foi para fora, foi para o Japão, vendeu um bem. Então ela tem um sonho. E esse sonho não pode se tornar um pesadelo. E esse é o nosso papel, né? Trabalhar conceito, planejamento, a pesquisa de mercado, ele conhecer a sua atividade. Então nós trabalhamos muito forte para quem está querendo iniciar e para quem já está no mercado, né? Qual é a nossa ideia? Fazer com que o empresário ele seja de fato um empreendedor. O que é o empreendedor? O empreendedor é aquela pessoa que faz diferença. Não importa se ele tem um concorrente que trabalha com um produto igual, parecido com o dele, ele tem que fazer diferença. Qual é a ideia? É você ter um posicionamento no mercado. Quando você fala em Mário Milani, o que você pensa? Uma livraria com todos, né, esses produtos diferenciados, com essa proposta diferenciada. É isso que a gente gostaria que o nosso cliente tivesse, né? Esse conceito, ou ele tem uma diferenciação com preço, ou ele tem uma diferenciação no produto, os seus funcionários capacitados, com atendimento, com layout, né? Uma boa apresentação. Então são vários fatores que vão influenciar no sucesso da empresa. E é essa a nossa ideia. A gente tem aí consultorias, treinamento, capacitação, participação em feira. Então nós temos uma gama de produtos aí que pode capacitar e fazer com que o empresário realmente faça a diferença no mercado. O analista de negócios, que é a sua função, começa quando um futuro empreendedor procura o Sebrae? O futuro empreendedor, né, ele procura exatamente quando ele está em dúvida, ele às vezes nem sabe qual é a atividade que ele quer montar,
e às vezes ele sabe, né? Então, quando ele não sabe, primeiro a gente fala assim, olha, você tem que identificar de acordo com uma necessidade de mercado. Todo negócio se inicia através de uma necessidade de mercado. Porém, eu tenho que gostar, eu tenho que me identificar com aquilo que eu vou desenvolver. Porque a minha atividade também, ela tem que ser prazerosa, né? Então, O primeiro passo, então, é a paixão pelo negócio. Paixão, conhecimento, E identificar e muito trabalho, né? É a pesquisa de mercado, é o planejamento, é cultural, Mário. Nós, brasileiros, não somos de planejar, nós não somos de pesquisar. Você pode observar que o japonês, a cultura japonesa, eles são muito de pesquisar, planejar, levam anos, né, para definir determinado assunto, projeto que vai sendo colocado em prática. E nós, brasileiros, como que nós fazemos, Mário? Arrisca sem Nós informação. vamos para a prática, né? Nós vamos direto para a prática, não planejamos, não identificamos. E é por isso que a gente tem esse indicador aí muito sério. 70% quebra até o 5º ano, por falta exatamente disso, de conhecer, de pesquisar. Nós não temos pesquisa pronta, porém a gente orienta, a gente mostra os caminhos, né? Desenvolver um plano de negócio, essa é a principal ferramenta. É uma ferramenta de gestão, identificação, se existe uma necessidade de mercado. Porque não adianta eu gostar, não adianta eu entender, não adianta eu ter dinheiro. Eu tenho que ter quem compra o meu produto, quem compra o meu serviço. Concorda? Por exemplo, o Sebrae fala muito em jovem empreendedor. Por exemplo, um jovem empreendedor procura o Sebrae. A partir desse momento que ele chegou até o Sebrae, a equipe do Sebrae colabora também até na escolha do ponto, do ramo, essa pesquisa, esse envolvimento com esse novo empreendedor? Legal. Nós temos um trabalho muito voltado para o jovem empreendedor, Mário. Não sei se você sabe, a gente tem uma proposta que é um programa Jovens Empreendedores voltado para o ensino fundamental. Depois nós temos a formação do jovem empreendedor, que é para o ensino médio, e a disciplina de empreendedorismo, que é para o curso universitário. Então, nós atendemos todos os níveis, ou seja, nós fazemos um trabalho aí de investimento a longo prazo para que essa criança saia do ensino fundamental, tenha aí conceito de mercado, de negócios. Então, nós temos uma metodologia própria que nós capacitamos, no caso eu capacito o professor do ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Inclusive, sábado passado nós tivemos uma feira de empreendedorismo organizada por alunos na escola de Garça Objetivo. Então, essa é uma proposta que a gente tem tanto para a escola do ensino privado, né, como o municipal. E também depois a formação. A criança, o aluno, o adolescente, depois o universitário, ele já vai sair com essa vivência de negócio. Porque todo esse nosso trabalho, ele não é teórico, é vivencial. Então, a criança do 1º ano, ela vai trabalhar com água de cheiro, por exemplo, o termo. Ela vai plantar, né? Ela vai colher, ela está trabalhando a natureza, ela vai fazer com que aquele produto, aquela erva que ela cultivou, se torne um produto e que vá para a venda. Ela vai trabalhar embalagem, produto, precificação. Então a criança passa a ter o conceito do que é mercado, do que é concorrente. Vai saber oferecer o produto. Exatamente, eles começam a ficar mais críticos, porque a criança, ele é o protagonista, né, da sua vida. Depende dele, depende muito do estímulo que a gente propõe. E o professor, através dessa metodologia, consegue fazer diferença na vida desses alunos. Você falou em feira. Eu tive uma experiência muito agradável com uma das parcerias que vocês têm com a Associação Comercial. Eu fui convidado para essa palestra e me surpreendeu que o auditório estava lotado, em razão de um dos seus consultores ter visitado uma feira nos Estados Unidos e trouxe toda essa experiência de produtos, de franquia. Foi muito interessante. E uma coisa que eu achei legal, quando perguntamos sobre a internet, e ele disse que toda loja hoje tem que ter
um site de vendas. Por quê? A preferência do marilhense, por exemplo, vai comprar algo pela internet. Se ele souber que na cidade dele tem uma empresa que fornece pela internet, a preferência é dessa empresa. Ok. Eu achei muito legal. Então, o Sebrae, ele traz essa experiência internacional também. Sim, o Sebrae, ele traz o que está acontecendo no mundo, porque o empresário, ele tem que entender e saber das tendências que estão acontecendo no mundo. Nós temos aí uma influência muito forte em termos de economia, o que acontece no mundo inteiro vai influenciar diretamente no seu negócio, política, hábito de consumo. Então, o Sebrae traz mesmo, né, acredito que deve ter sido a NRF, né, que trouxe aí um conceito diferenciado, e a gente trabalha muito forte, viu, Mário? Levando os empresários da nossa região, Marília e região, nós atendemos aí 40 municípios, para participar de feiras, né? Levar para São Paulo de grandes feiras, voltada para comércio, né? Mecânica, setor da beleza, para que eles possam ter essa oportunidade de conhecer o que está acontecendo de inovador, em termos de equipamento, de serviço. Precisa ser diferente, inovador. Então, nós realizamos missões ou até mesmo exposições em feiras, né? Inclusive, em fevereiro, nós vamos ter considerada aí uma das maiores feiras de empreendedorismo do mundo, realizada pelo Sebrae. Nós vamos estar levando aí empresas para expor, visitantes, né? Aqueles que tiverem interesse já procurar o Sebrae para participar como expositor, que ainda dá tempo, ou até mesmo como visitante, nós vamos estar realizando missões, porque essa é a nossa ideia, é mostrar, né, o que está acontecendo de diferente. Muitas vezes ele não sai daquela zona sua de conforto e ele não conhece o que está acontecendo. E aí, como você falou também, lojas virtuais é algo que está acontecendo e que você precisa ter esse mecanismo, né? E, inclusive, nós temos cursos, oficinas, né, que capacitam o micro e pequeno empresário a como desenvolver uma página, uma loja virtual. É só ele procurar o nosso balcão, fazer a sua inscrição, ver quando é que nós vamos ter alguma turma, que é possível estar se capacitando e conhecer esse mercado virtual. Então, o Sebrae, ele tem praticamente cursos disponíveis. Por exemplo, quando você falou de internet, existe ali um grupo, uma inscrição, o período, como funciona, porque hoje todo mundo procura internet. Fala um pouquinho mais sobre isso e sobre também a data dessa feira e o local. Sim, o Sebrae é uma instituição de empreendedorismo, é uma escola de empreendedorismo, onde nós atendemos vários níveis. Eu falei já da escola, dos alunos, ensino fundamental, médio superior, e o micro, aquele que está querendo, que está iniciando, aquele que já está no mercado e que tem várias dificuldades. Nós temos empresários que têm dificuldade para calcular o preço de venda. Então, nós temos consultoria financeira, cursos na área financeira. Nós temos empresários que têm dificuldade de divulgar, de se comunicar com o seu mercado. Então, nós temos consultores na área de marketing, também na área jurídica, consultoria na área jurídica, administração, né, produção. Então, você vê que a gente atende todas as áreas, todas as necessidades das empresas. De que forma? Através de cursos. Nós temos uma programação, né? A cada 2 meses nós temos uma agenda de curso que nós enviamos ou via correio ou pela internet, para que aqueles que têm interesse façam a sua inscrição, né? Então, e as consultorias, o atendimento individual, ou seja, o empresário tem alguma necessidade específica, só marcar um horário para ser atendido por esse consultor, esse especialista na área. Se a consultoria resolver já dar a solução para ele, tudo bem, tranquilo. Senão, ele pode circular e participar, se capacitar através de oficinas e outros cursos que nós vamos ter conforme a agenda. Então, os novos empreendedores terão uma grande oportunidade de encontrar com o Sebrae Nacional nessa feira que vai acontecer em São Paulo? Sim, Mário, a nossa expectativa é muito grande, né, em relação a essa feira, porque nós tivemos na última edição aí, a Feira do Empreendedor, que hoje é considerada uma das maiores feiras de empreendedorismo do mundo, né? Então, nós tivemos na edição passada aí uma participação de 82 mil visitantes, empresários que estavam lá expondo.
E esse ano, né, agora ela tem uma proposta de estar acontecendo todos os anos. Então nós estamos com uma grande expectativa de um número muito maior. E aqueles que têm interesse de expor, de participar, né, de mostrar o seu trabalho, é só nos procurar, né, no telefone 3422-5111, que nós vamos passar todos os critérios para participação. E além da participação como expositor, nós também queremos organizar algumas missões para levar os empresários que gostariam de visitar e de repente não participar nessa oportunidade, mas participar de uma próxima, mas já conhecer, né, qual é a ideia da feira, conhecer o que está acontecendo de novo no mercado. Essa feira vai acontecer provavelmente no AMB. Sim, no início do ano. De 7 a 10 de fevereiro de 2015. Então o nosso telespectador já está aí avisado para esse grande evento que é conduzido pelo Sebrae. Tudo que o Sebrae faz com muito carinho, com muita precisão. Mas nós estamos passando aí por um momento de turbulência econômica. E o Sebrae fala muito empreendedor. Como ser um empreendedor, sendo que nós temos o pior exemplo mundial, que é a esfera federal. Como ser um empreendedor vendo todos esses exemplos negativos da esfera federal? A ideia do Sebrae é realmente fazer diferença. Nós trabalhamos fortemente com o poder público, com as prefeituras municipais, Mário. Então, não adianta o empresário também ficar reclamando no mundinho dele e não buscar mecanismo de diferenciação, de capacitação. Não adianta ele ficar, olha, a culpa é do prefeito, a culpa é do governo, é a economia, é ele que tem que fazer diferença. Tudo está voltado no seu comportamento empreendedor. Porém, nós também temos um trabalho muito forte, uma parceria com as prefeituras. Nós trabalhamos muito forte essa questão de políticas públicas. O que é políticas públicas para o micro e pequeno empresário? Então, o Sebrae traz uma ideia para as prefeituras para estar fazendo um trabalho diferenciado através do quê? De uma ferramenta que é a Lei Geral Municipal. Essa lei, ela traz uma proposta para as prefeituras trazer, né, algum benefício para o micro e pequeno empresário. Quais são esses benefícios? Isenção do primeiro alvará do micro empreendedor individual, que facilita a vida dele, ele sair da informalidade. Quantas pessoas nós sabemos aí que desenvolvem algum trabalho, um fundo de casa, é a boleira, é o pintor, é o carpinteiro, várias pessoas trabalham na informalidade. E eles não estão sendo contabilizados, eles não estão fazendo parte desse mundo dos negócios, né? E nem sequer tem aí o INSS, o amparo, né? Se acontecer algum acidente, algum imprevisto na vida dessas pessoas, eles não têm nem sequer esse INSS. Nós, então, fazemos um trabalho junto com a prefeitura, regulamentando e sensibilizando os prefeitos, o poder público, toda a sua equipe, para regulamentar essa lei municipal. E depois nós fazemos um trabalho no segundo momento que não adianta você ter a lei engavetada, é colocar ela em prática. E nós chamamos isso de implementação. Ou seja, tem a lei, ela está sendo colocada em prática e aí entra o papel muito forte do Sebrae com o consultor jurídico de orientar como que está sendo feito, qual que está sendo a dificuldade, para incentivar. O nosso papel é incentivar, fazer com que ele saia da informalidade. E para aqueles que já estão também no mercado, não adianta a gente ficar de braços cruzados, né, Mário? Não. E esperando as coisas acontecerem, porque quem faz a diferença é o próprio empresário. Você tocou num assunto legal. Por exemplo, a esfera municipal. O Sebrae tem um treinamento para que esse pequeno empreendedor participe, por exemplo, ele conhecer o que é um edital, o que é um certame, o que é um pregão eletrônico, presencial ou eletrônico. O Sebrae dá esse treinamento para que esses novos empreendedores possam participar e ser um fornecedor de um órgão municipal. Muito importante, Mário. A gente trabalha muito forte, principalmente os dois lados. Poder municipal, prefeitura, que tem essa forma de comprar, né, do micro e pequeno empresário, porém o micro e pequeno empresário não sabe.
dessa possibilidade. Ele não tem conhecimento de que a prefeitura é uma das maiores empresas que nós temos no nosso município. A prefeitura compra produto, né, para alimentação, merenda escolar, que é do produtor rural. Ela consome serviços e outros produtos de livraria e também vários tipos de serviços, né? Porém, o micro e pequeno empresário desconhece, não tem conhecimento, tem um conceito de que participar de uma licitação é difícil. Então, a gente vem para quebrar mesmo essa ideia, esse conceito de que é difícil. Primeiro, nós trabalhamos muito dentro da prefeitura, né? Trabalhamos até a capacitação mesmo dentro da prefeitura, com os funcionários, para eles entenderem qual é o papel do poder municipal em relação ao micro e pequeno empresário, que tem que trazer, né, um trabalho diferenciado, facilitar o acesso. E depois nós vamos para o micro e pequeno empresário e falamos, olha, a prefeitura é compradora, você sabia disso? Então vem o consultor jurídico, traz uma palestra conceituando o que é uma licitação, como participar. E então a gente cria esse canal de comunicação, tenta, né, criar esse canal de comunicação entre prefeitura e micro e pequeno empresário. Porque não adianta a prefeitura abrir uma licitação, mas não se comunicar com eles. O micro e pequeno empresário não fica sabendo. Então a gente tenta estimular essa comunicação, até falamos para o micro e pequeno empresário, a partir do momento que você já se formalizou, vai lá na prefeitura, se cadastra como um fornecedor, vai entender o que é uma licitação. E aí nós temos consultor jurídico que trabalha muito forte através de palestra ou até mesmo consultoria, falando de licitação, modalidades. E como não tem regras para você participar de uma licitação, todos podem participar. Começa no município, com a documentação, a legalidade do próprio edital, que exige toda aquela documentação. Ele tem a possibilidade de aprender o que é realmente essa documentação. Aí o próximo passo será qual? Fornecer também para a esfera estadual. E um outro passo, a federal. E tudo começa na primeira licitação, que é a municipal. Então é muito importante saber que o SEBRAE tem essa ferramenta, que hoje tudo é comprado através da licitação, que eu acho totalmente legalizada, porque é uma competição leal e a preferência sempre é do fornecedor que está perto da prefeitura, em razão do custo ser menor. Então, olha, meus parabéns para o SEBRAE, porque eu não conhecia também essa informação sobre os órgãos públicos. Pois é. Mas eu quero perguntar uma coisa para você. Eu recebo, através de e-mail, através de publicidade física, escrita, uma avalanche de informações. O SEBRAE, ele investe muito na informação. Agora, como é que você lida com o novo empreendedor em fazer publicidade, que é uma barreira às novas empresas investirem em publicidade? O SEBRAE também dá esse treinamento, que a publicidade é fundamental para o novo empreendedor? Ok, nós fazemos também através dos nossos consultores de marketing, a publicidade, a comunicação da empresa com o mercado é bastante necessária, né? Porque às vezes você tem um produto bom, você está bem localizado, porém você não tem uma boa comunicação com o mercado. Então, também temos aí um trabalho muito forte através do próprio consultor, né, de marketing. Também é só marcar um horário para ser atendido. A importância da publicidade em qualquer empresa. Em qualquer empresa. Mas falando em publicidade, fala aí que eu tive uma participação em 2008, sim, muito importante para a nossa empresa. Nossa empresa até hoje carrega esse selo, né? Nós fomos o vencedor na área socioambiental. Nossa empresa já tem essa preocupação do ecologicamente correto. Continua esse incentivo da MPE? Sim, Mário, continua esse incentivo.
E esse ano nós estamos levando, né, duas empresas, ainda não temos o nome, né, mas estamos levando duas empresas de Tupã e Garça para participar da final. Ou seja, mais uma vez, o escritório de Marília está sendo representado por duas empresas. Eu sei que uma é comércio, outra é serviço, porém ainda não foi divulgado, né? Vai participar da finalista e quem sabe, assim como você, ir para Brasília, né, e representar a nossa região. Eu tive a alegria de ser um dos vencedores do prêmio MPE. E até hoje eu carrego nas minhas notas fiscais esse selo que fortalece muito a empresa. E uma das coisas que eu achei muito interessante em participar foi responder o questionário. Só esse questionário, é bom até a gente informar para os novos empresários que quer participar desse prêmio, que só o questionário já é um prêmio, porque o Sebrae elabora de uma certa forma que já é um treinamento. E quando você recebe esse prêmio que eu recebi no Teatro Raul Cortez, na presença de 600 empresários, e eram 5 vencedores de cada categoria, e lá nós fomos informados que receberíamos o certificado de reconhecimento nacional em Brasília. O importante desse prêmio é que é tudo bancado por empresas como a Petrobras, como a Gerdau naquela época, o Sebrae dando toda aquela cobertura e outros patrocinadores. Então o evento realmente é motivador, é sensacional. Fala um pouco desse MPE. Pois é, Mário, você falou verdade. O maior prêmio do MPE é o reconhecimento, né? E ele começa todo esse trabalho através desse questionário. Então nós falamos assim, ó, mesmo que você, empresário, não consiga chegar numa final como você, Mário, chegou, só o fato dele preencher aquele questionário já faz com que ele se autoavalia, né? A sua gestão, o que ele está fazendo, o que precisa melhorar. Então eu digo que o questionário ele já é uma ferramenta de gestão, que já dá um direcionamento se você precisa de uma orientação na área de marketing ou financeira, qualquer uma outra área que você precisa melhorar na sua empresa, você já começa a observar no questionário, na hora de responder. Então você começa a perceber quais são as necessidades que você tem. E se você consegue evoluir, né, ir para essa final aí, ser reconhecido, esse é o maior prêmio, né, para o micro e pequeno empresário. É a visibilidade. Então é mostrar para os demais que é possível você fazer diferente, que é possível ser inovador. E aí a gente fala assim, hoje nós temos uma concorrência muito forte, a economia, tantos problemas político, econômico, porém com tudo isso você consegue ainda se destacar, sair na frente e ainda ser reconhecido pelo Sebrae como uma empresa de fato inovadora. Então é um prêmio que faz diferença sim nas empresas e vale a pena conhecer, vale a pena participar. E a participação dessa ME nesse processo, pode ter certeza, é um pulinho para ela se tornar uma EPP, que vocês também atendem, dá consultoria para a EPP. Sim, EPP é aquela empresa que tem um faturamento de até 3.600.000 ano. E tudo começa com o treinamento do Sebrae, não é isso? Sim, Mário. Hoje nós estamos atendendo não só até a EPP, mas grandes empresas também. Nós temos hoje, o Sebrae está mudando, tudo muda. Então nós também temos que nos adaptar, né? Inclusive nós temos aí alguns cursos, consultoria na empresa, que também são para grandes empresas. Então, além da EPP, nós podemos estar atendendo outras empresas de outros portes maiores também. Mas me diga uma coisa que eu achei muito interessante. O consultor oculto, explica para os nossos amigos empresários o que é esse consultor oculto, esse misterioso. O consultor oculto, né? Você recebeu essa visita aí do consultor oculto na semana, né, do empreendedor, onde nós tivemos alguns analistas consultores que estiveram na sua empresa fazendo uma avaliação, a sua empresa vendendo seus funcionários, clientes, né? E ele como um observador, o que poderia ser melhorado em termos de atendimento,
como a coisa estava acontecendo naquele dia ali, né? Acho que era um sábado que aconteceu essa visita, eu estou né? aguardando fazem aí uma análise, né, dessa visita, e eu estou aguardando. E terá um relatório de feedback para você de esse como relatório foi. é muito importante porque esse consultor oculto, ele procura os produtos, vê o comportamento no atendimento, exatamente. a distribuição dos produtos isso aí. no departamento, não é isso? Então, nós estamos até curiosos aguardando com esse feedback. Relatório. Pode ficar tranquilo que você vai receber, com a proposta aí, né, que foi identificada. Mas eu percebo também que o Sebrae ele tem parcerias. Por exemplo, a Associação Comercial, né? É um forte parceiro. Existem outros parceiros? Sim, nenhuma instituição, Mário, consegue trabalhar sozinho. Nós temos que trabalhar fortemente com todas as outras instituições. Nós atendemos comércio, indústria e serviço. Então, nós temos uma parceria muito forte, não só com a Associação Comercial, como com o sindicato, né? Sindicato do Comércio, Ciesp, Indústria, Senai, Indústria, Senac, Comércio. Então, nós não temos condições de atender todos os públicos sozinho. Não é possível o Sebrae, né, tentar alcançar esse público sem essa parceria. Então, trabalhamos fortemente, temos uma boa relação com todas essas instituições e principalmente hoje, falando aí de políticas públicas, com o poder municipal. Então, não é possível a gente chegar até nosso público sem ter essa forte parceria com todas as instituições aí existentes no município. Por exemplo, no campo da indústria, um funcionário, de repente, tem uma ideia, inventa um produto. Ele pode procurar o Sebrae em termos de patente ou de orientação, como negociar esse produto com algum futuro produtor dessa ideia? Sim, o nosso foco é atender o micro e pequeno empresário, ok? Então, nesse caso, você está falando, é um funcionário. Geralmente, as empresas estimulam hoje, as grandes empresas estão estimulando os funcionários a trazerem ideias inovadoras para a empresa. Nós temos a 3M aí que lançou o Post-it, que é um produto aí que faz sucesso, né, no mundo inteiro. Então, nós falamos para o micro e pequeno empresário para criar ambientes, propiciar, né, momentos para desenvolver e trazer produtos, inovação e trazer para o empresário. Mas se de repente é algum funcionário que saiu da empresa, que tem alguma ideia e queira patentear o produto, temos também sim os consultores que vão estar orientando e passando para ele todo o passo a passo de como patentear, quais os órgãos que ele deve procurar para colocar isso no papel e isso formalizar mesmo. Os aposentados, eu recebo muitos aposentados, estão aposentando muito jovem. Muito jovem. E eles têm algumas ideias e procura, Milane, até no mundo da literatura, né? Se acha que eu devo lançar esse livro, eu recebo muitos, o maior prazer, dou atenção especial a essas pessoas, porque eles estão tentando ali realizar um sonho, né? É como quando a pessoa vai abrir uma empresa, além da empresa ela está realizando um sonho. E no campo da literatura, é mais ou menos isso, como se fosse uma patente, porque na literatura é o registro e na invenção industrial é a patente. Então, o Sebrae, ele dá toda essa orientação para qualquer indivíduo que tenha uma grande ideia. Sim, inclusive nós temos um seminário chamado Empretec. Não sei se você já ouviu falar. Muito. É um seminário aí. Explica para os nossos telespectadores. É um seminário que foi desenvolvido pela ONU após a Segunda Guerra Mundial, né? Por que Empretec? Porque ele era voltado para a tecnologia. Na verdade, ele começou, né, na Argentina. O Sebrae foi, percebeu que era uma metodologia muito bacana, inovadora, comprou e ele começou pelo Sul. Né? Os bancos, na época, quando iam fornecer uma linha de crédito, ele tinha como pré-requisito o empresário ter a certificação, ou seja, ter participado do seminário Empretec.
Então ele, posso falar para você que é o carro-chefe nosso, é um produto muito procurado e ele trabalha essa questão que você falou, é aquele que aposentou, que não importa a idade, Mário. Hoje nós temos aí pessoas que estão iniciando empresas muito jovem e pessoas também que estão iniciando empresa depois que aposentou, não importa a idade. O que importa é que ele realmente identificou se existe uma necessidade de mercado. Esse sonho não pode ser um pesadelo. E o Seminário Empretec, ele tem essa proposta, né, para trabalhar o comportamento empreendedor, para aquele que está iniciando, que realmente tem um projeto e para aquele que já tem empresa que queira melhorar. O que é o Seminário Empretec? É um seminário que ele tem, é um processo. Primeiro você participa da palestra, conhece o que é o seminário, identifica se realmente é isso que você quer, porque você vai ficar 6 dias numa sala, você vai vivenciar um plano de negócio, né? A espinha dorsal dele é um plano de negócio. Então você vai para a prática. Você não vai ouvir teoria durante 6 dias e você tem que sair da sua empresa. Por isso que eu falei para você, às vezes o empresário ele fica reclamando, né? Ele fica ali reclamando e não sai daquela zona de conforto e ele fica no operacional. Porque quando você está no dia a dia, você não consegue enxergar o que você precisa melhorar na sua empresa. E quando você sai, quando você se permite a sair da sua empresa e participar de um seminário desse de imersão e que você começa a avaliar os seus comportamentos no dia a dia, como você lida com o seu funcionário, como você lida com o seu fornecedor, como você vê o seu concorrente, aí você começa a perceber que muita coisa pode ser melhorada e que muita coisa pode ser melhorada em você. Porque o sucesso e o insucesso da sua empresa depende de você, você como empresário, né? Se você é uma pessoa que não procura conhecer o que está acontecendo no mundo, a tendência é morrer, a tendência é você fazer parte desses 70% que quebram até o 5º ano. E a proposta do Seminário Empretec é isso, é você trabalhar o comportamento, verificar o que pode ser melhorado, né? Porque é difícil a gente reconhecer onde nós temos as nossas fraquezas. E o seminário, depois que você participa da palestra, você vai para uma entrevista. Essa entrevista é com um psicólogo que vai avaliar se é momento de você participar ou não, se você é público ou não, porque de repente tem pessoas que acham que é só mais um seminário e não é. Nós queremos pessoas, empresários que vão participar e que vai fazer diferença mesmo na vida dele. E ele passa por esse processo de entrevista com a psicóloga, que ele não terá custo nenhum, depois que ele vai participar do seminário durante 6 dias. Não dá para conciliar com a empresa, com a faculdade, ele tem que estar durante 6 dias integral mesmo para participar desse seminário. Porque a nossa intenção é que isso faça diferença de fato na vida dele como empresário. Eu acredito que esses 6 dias, o monge executivo é 7 dias, não é? Se ele ler o monge executivo, com certeza ele se dá muito bem com o Empretec. Mas você falando disso, eu lembrei do Woody Allen. 80% do sucesso das pessoas está em comparecer. E com certeza, quem comparecer ao Sebrae, Empretec, terá um grande sucesso. É um fio condutor que está disponível aí para a sociedade marilhense, toda a região, todo o estado, né? Todo o país onde está o Sebrae. Foi um prazer conversar com você. Olha, eu acho que o nosso programa, a nossa população ganhou muito com esse seu conhecimento e a sua facilidade de comunicação. Agradeço, meus parabéns. Mário. Agradeço pela oportunidade, né? E nos colocamos à disposição, eu e toda a nossa equipe do Sebrae de Marília, né? Nós estamos lá na Avenida Brasil, do lado do cartório eleitoral. Quem tiver interesse é só ligar no 3422-5111 ou comparecer para tomar um café, bater um papo com a gente, que nós temos muito a oferecer. Muito obrigado. Eu que agradeço, Mário. Um bom dia. Conversamos com Cleonice Cardoso, analista de negócios do Sebrae Marília e região. E aí, que entrevista maravilhosa! O Sebrae é realmente um potencial no treinamento, nos cursos e tudo aquilo que o empresário, seja ele um AME, uma EPP, até grandes empresas. O Sebrae é o verdadeiro parceiro dos empreendedores.
Como eu disse, vou comentar sobre 2 livros e um oportuno após essa deliciosa entrevista. Estou falando de 1001 ideias. São exatamente 960 páginas a seu dispor. 1001 ideias que mudaram nossa forma de pensar. O autor, Robert Epp. O prefácio é de Arthur Caplan. Então, é um livro que você precisa ter na sua biblioteca, você precisa ter no seu consultório, você precisa ter também na sua empresa. 1001 ideias que mudaram nossa forma de pensar. E como sempre, vou falar de um prata da casa, só que dessa vez é um livro da minha autoria. Escrevi esse livro ainda jovem, escrevi esse livro quando nós estamos sonhando, buscando. Então, escrevi esse romance, Ametista. Ametista é a história de um vencedor. Ametista é a história para jovens adolescentes, jovens que venceram na vida. Um grande romance que eu indico para vocês aqui na nossa livraria. Termina agora mais um programa na livraria. Agradeço a sua audiência, mas acesse o nosso site livrariamilani.com.br. TV Campus e você, aqui na livraria. Já cantei no mato, na beira de um riacho, bem juntinho dela. Já cantei na rua, olhando pra lua, agarradinho com ela. Já cantei na praça, já cantei de graça, a pedido dela. Fui cantar no estrangeiro pra ganhar dinheiro, mas eu fui sem ela. Não pude aguentar, tive que voltar.